Para compreender as revelações mais profundas da palavra de Deus, nós precisamos conectar o chamado Antigo Testamento com o Novo Testamento. Existem pessoas que querem desconectar as profecias dos profetas, as profecias que estão nos Salmos, do Novo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é toda conectada. E se você é um cristão que ama a palavra de Deus, você precisa ter em mente as revelações mais importantes e mais profundas da palavra de Deus. Tem conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento. No vídeo de hoje, nós estaremos falando a respeito de um dos temas mais importantes da palavra de Deus, que está registrado em Salmos capítulo 110. Falaremos a respeito da ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque, que para muitos é um texto difícil, complicado, é uma profecia bloqueada, mas para aqueles que estão conectados com Deus Todo-Poderoso, é uma revelação preciosíssima. Fica conosco até o final do vídeo. Nós estaremos meditando em Salmos capítulo 110. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Compreender as revelações do Salmos capítulo 110 vai muito além do que ter conhecimento teológico. Conhecer as revelações desse salmo vai muito além do que fazer uma breve pesquisa para uma pregação que você tem aí no final de semana, uma oportunidade que você recebeu. Compreender as revelações do Salmo 110 é saber que nós pertencemos a uma ordem superior, porque quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, além de nos conceder a maravilhosa salvação, a maravilhosa graça que nos conduz à salvação, ele nos elevou a um patamar superior da nossa conexão com Deus. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é muito maior do que tem sido pregado nos púlpitos de nossas igrejas. E é por isso que eu preciso que você fique até o final desse vídeo aqui, porque Deus, ele tem algo muito mais superior, muito mais elevado do que a igreja viveu até agora. Entendendo isso, vai lá comigo em Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 110, nós vamos ler os 7 versículos. E o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Primeira coisa, queridos, nós vemos aqui o Senhor dizendo para o Senhor: Senhor, assenta-te à minha direita até que coloque os teus inimigos, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É como se um Senhor estivesse falando com o próprio Senhor a respeito de uma certa situação. Até parece confuso quando nós olhamos para a tradução no português, só que quando você olha essas duas palavras Senhor mencionada nesse primeiro versículo, é como se um Senhor superior estivesse falando com um outro Senhor, que também é um Senhor superior, só que é de uma autoridade abaixo desse primeiro Senhor. O Senhor disse o Senhor, um Senhor superior. Ele disse ao outro Senhor, um Senhor superior com uma autoridade menor. E essa primeira palavra mencionada, Senhor, é o nome de Deus, é o tetragrama. Sabe o que é o tetragrama? São aquelas 4 letrinhas para nós em português, aquelas quatro letras, aquelas 4 consoantes, que é o nome de Deus. Na verdade, existe grande confusão na tradução desse nome de Deus. E eu tenho certeza, queridos, que Deus fez de maneira proposital para que a humanidade saiba que Ele é tão superior que até o nome dele nós não conseguimos pronunciar. Inclusive, os judeus, eles não ousam mencionar esse nome, eles sempre se referem a Deus como o nome. O nome do Senhor seja bendito, ou bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a primeira palavra Senhor mencionada nesse versículo 1 é aquele tetragrama.
ou alguns vão traduzir como Iavé, outros vão falar Jeová. Alguns judeus messiânicos vão usar, né, o significado das 4 letras Yud-Ve-Vav-Hei, ou Yud-Re-Vav-Hei, que é o quê? A tradução para essas 4 letras. Agora, o Senhor superior, que é o Senhor que existe, que é o Deus que existe, que é o Criador dos céus e da terra, ele fala para um outro Senhor. E o que significa essa segunda palavra Senhor? A segunda palavra Senhor significa Adon, ou Adon, que é a raiz da palavra Adonai. E a raiz da palavra Adonai significa o Senhor que governa. Ou seja, o Senhor superior, que é o Yud-Re-Vav-Hei, o Senhor superior, que é o Iavé ou Jeová, ele está dizendo para Adonai: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que eu ponha os teus inimigos. Agora, queridos, como que Deus, o Senhor, pode falar consigo mesmo? E olhando para a tradução desses 2 nomes, Senhor, isso fica muito claro. Obviamente, nós que temos a revelação de quem é Jesus Cristo, nós sabemos isso. Jesus Cristo, ele não é Deus Pai. Nós precisamos colocar isso de uma maneira bem clara, queridos, porque existem algumas seitas, existem alguns segmentos teológicos que dizem que Deus Pai e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Deus Pai é a mesma pessoa com Jesus em unidade. Deus Pai é a mesma pessoa, ou Jesus é a mesma pessoa com Deus Pai em essência. Mas Jesus Cristo, em sua vida terrena, ele deixou muito claro: existe um Deus superior e ele é o Filho. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo tem a mesma essência do Pai, ele está constantemente em unidade com o Pai, mas nós não podemos dizer que é a mesma pessoa. Nós podemos dizer que ele é a mesma pessoa em essência, porque tem eles um só pensamento, tem eles uma mesma maneira de agir, só que fica muito claro e precisa ficar muito claro na cabeça do cristão que existe Deus Pai e existe o Filho, que foi aquele enviado para a salvação da humanidade. Eles são o mesmo em essência, eles são o mesmo na maneira de agir, na maneira de pensar. Basta você ler a oração sacerdotal de Jesus, leia depois João capítulo 15, João capítulo 16 e principalmente João capítulo 17. Ali fica muito claro. Eles são um só em unidade, em pensamento, na maneira de agir, mas fica claro essa diferença. Existe o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que na criação de todas as coisas estava criando, porque Jesus Cristo é a mão de Deus. Jesus Cristo é a maneira de Deus agir aqui nessa terra. Agora, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, estava olhando para um outro Senhor, o Adonai, dizendo: assenta-te à minha direita. E quando que aconteceu isso? E isso aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O texto no versículo 1 continua dizendo: você ficará sentado à minha direita até quando? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E entender essa segunda parte do versículo também é muito importante, queridos. Por quê? Porque Jesus Cristo ficará assentado à direita do Pai até que todas as coisas aqui nessa terra estejam sob o domínio de Jesus. Ele ficará assentado, Jesus Cristo ficará assentado à destra do Pai até chegar o momento em que essa terra, até chegar ao momento em que toda a criação do Deus Todo-Poderoso esteja sob o domínio de Jesus Cristo. Colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus Cristo é colocar toda a criação, é colocar até os inimigos, até aqueles que fazem afronta a Deus hoje, debaixo do domínio de Jesus Cristo. Até as nações que não acreditam em Deus, até o reino da besta nos últimos dias estarão sob o domínio de Jesus Cristo. E quando acontecerá essas coisas? Quando Jesus Cristo se levantar do trono, que não é o trono de Jesus Cristo ainda, Jesus Cristo não está assentado no seu trono. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele está em um lugar de honra. Ele está em uma posição de honra. Então, Jesus, ele está à destra do Pai e ele vai ficar assentado à destra do Pai até quando? Até que toda a criação, até os inimigos estejam sob o domínio de Jesus Cristo.
Mais para frente nós estaremos falando a respeito de em que momento Jesus Cristo se levantará desse trono de honra, até quando para assumir o seu próprio trono. E é muito lindo entender isso, queridos, que os próprios apóstolos compreenderam isso e eles falaram sobre isso. Vai lá comigo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver uma linda palavra falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assentado à destra de Deus, porque Ele inaugurou algo superior. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 32 ao 36, que diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou. Opa, peraí. Nós estamos vendo aqui a clara diferença. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é Senhor, mas Ele... Presta atenção nisso, existe uma diferença clara de Jesus Cristo, que é Deus, mas ele não é Deus como Deus Pai, ele faz parte da essência de Deus, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Você conhece bem o texto, você sabe muito bem que esse é aquele famoso discurso de Pedro, quando uma multidão se converte ao Senhor. E ele está falando o quê? A respeito do que significa esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele veio fazer algo maravilhoso. Ele veio salvar vocês, ele veio remir vocês dos pecados, mas tem algo mais que ele veio fazer. O que ele está dizendo? Que esse Jesus Cristo sentou à destra. Jesus Cristo hoje, ele não está assentado na majestade do trono de sua glória. Ele está em uma posição de honra assentado à destra de Deus, porque ele está cumprindo algo superior. Continua lendo o texto. Sentado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes. Ou seja, hoje, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele age através do Espírito do Senhor. Por isso que o Espírito do Senhor não é uma força ativa, o Espírito do Senhor não é um espírito de pessoas mortas, o Espírito do Senhor é o agir de Deus na vida daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Continua lendo o texto. Olha a justificação. O apóstolo Pedro, naquele discurso importante, ele diz o quê? Ele faz a conexão do Antigo Testamento com os acontecimentos do Novo Testamento. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Você percebe que essa fala do apóstolo Pedro é justamente ele dizendo: Davi disse o meu Senhor, mas ele não está falando de si próprio. O que ele está falando? Davi está falando a respeito da conversa de dois senhores. Mas espera aí, não existe dois senhores. Não existe dois senhores, mas existe um senhor superior que de sua essência tirou um outro senhor para fazer parte de um governo. Grava bem isso. Deus Pai é o criador dos céus e da terra e ele é dono de todas as coisas. Mas ele estabeleceu Jesus Cristo para governar sobre as nações juntamente com a igreja. Por que Jesus Cristo ele é a primícia Por que Jesus Cristo é a primícia daqueles que vão ressuscitar? Porque assim como uma criança que nasce do ventre de sua mãe, primeiro sai a cabeça. Jesus Cristo é o cabeça e nesse nascimento dessa situação gloriosa que Deus está proporcionando, primeiro sai a cabeça, ou seja, primeiro Jesus Cristo ressuscita, para depois sair o corpo daquela criança que nasceu. Ou seja, Jesus Cristo ele inaugura todas as coisas primeiro, para que depois a igreja viva isso também. Ele está dizendo o quê? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. O que Davi está declarando? Que um Senhor, ele está falando com outro Senhor. Ou seja, Deus Pai estabeleceu que um outro Senhor tomasse posse do governo de toda a sua criação. Continua lendo o texto aí, olha o versículo 35. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Entender esse versículo 35 também vai te ajudar a compreender o que Deus fez através de Jesus Cristo. Queridos, nós vamos encontrar com muita frequência a Bíblia relatando que a terra é o estrado dos pés do nosso Deus. O que é estrado? Estrado é um banquinho de descanso onde Deus coloca os seus pés para descanso.
Na verdade, o texto ele está nos mostrando uma figura, uma imagem, para mostrar a grandiosidade do nosso Deus. Mas quando ele diz que o estrado, que a terra é o estrado dos pés do Deus Criador dos céus e da terra, ele está mostrando a grandiosidade desse Deus, desse Criador dos céus e da terra. Deus Pai. Agora, quando o texto no versículo 35 nos indicando o Salmo 110, o que ele está dizendo? O Senhor superior, que ele tem a terra como estrado dos teus pés, esse Senhor superior, agora ele está delegando para o Senhor, que é um Senhor menor, mas esse Senhor menor receberá a terra como estrado dos seus pés. Queridos irmãos, a profundidade dessa revelação é tão maravilhosa que eu peço licença aos irmãos e peço licença ao Senhor nosso Deus para parafrasear. O que é uma parafrase? É uma figura. Eu vou parafrasear, colocar em nossa linguagem o que Deus fala para Jesus Cristo. Deus Pai olha para Jesus Cristo e diz o seguinte: olha, a terra é estrado dos meus pés. A terra é um banquinho de descanso para os meus pés. Só que agora, Jesus Cristo, você será governante com a sua igreja. E eu vou colocar essa terra agora como estrado dos seus pés. Ou seja, queridos, hoje Jesus Cristo ele está em uma posição de honra. Jesus Cristo não governa, ele está ao lado de Deus Pai em uma posição de honra. Só que ele ficará assentado à destra de Deus Pai, ele ficará assentado à destra de Deus Pai, até o momento em que todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ou seja, toda essa terra, todos os inimigos, todas as nações, o próprio planeta Terra, o cosmos, a criação, Jesus Cristo ficará à destra de Deus até o momento em que Deus Pai disser a Jesus: olha, agora toda a minha criação, até as nações inimigas, estão debaixo dos seus pés. Estão sob o seu domínio, Jesus Cristo. Deus Pai fala para Deus Filho. Deus Pai fala para o seu ungido: olha, fica aqui ao meu lado em uma posição de honra. Quando eu colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, aí sim, você pode se levantar e tomar todo o domínio que eu estou entregando em suas mãos. Jesus Cristo ficará ao lado de Deus em uma posição de honra até que chegará o momento em que o próprio Jesus Cristo governará essa terra. É por isso, queridos, que a teoria de que a terra será destruída não faz sentido nenhum. A teoria de que Jesus Cristo estará governando do céu junto com a igreja, as bodas do Cordeiro no céu, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque Jesus Cristo, para se cumprir esta palavra do Salmo 110, ele precisa se levantar de sua posição de honra. Para quê? Para que a terra, que é estrado dos pés de Deus hoje, seja estrado dos pés de Jesus. Jesus Cristo, quando se levantará daquela posição de honra, Deus Pai estará entregando todos os domínios desse mundo ao próprio Jesus. Quer um exemplo disso? Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Olha só o que diz o versículo 15. Versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, o reino da onde? O reino do mundo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Opa, peraí. Mas ele reinará pelos séculos dos séculos? Sim. Aonde? Sobre a terra. Nós vamos ver diversos textos dizendo que Jesus Cristo herdará a terra com a igreja. Ou seja, queridos, quando o texto diz que ele colocará debaixo dos nossos pés, aliás, que ele colocará até os inimigos debaixo dos pés de Jesus, o que ele está dizendo? Que Jesus Cristo reinará sobre as nações do mundo. Por quê? Porque ele, quando ele morre na cruz do Calvário, ele recebe toda a autoridade e ele herdará todas essas promessas. E quando a justiça de Deus for satisfeita, o que vai acontecer? Jesus Cristo estará reinando em seu reino milenar, porque ele foi estabelecido como Senhor
de toda a terra. Grava bem isso que eu estou dizendo. Hoje Jesus Cristo não reina. Existem muitas teorias que dizem que a igreja já governa com Cristo. Mas a própria palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. A própria palavra vai dizer que esse mundo tem um príncipe. Quando Jesus Cristo voltar para governar sobre toda a terra, o que ele vai estar fazendo? Estabelecendo o seu reino de paz e de justiça. Existem muitos teólogos importantes e famosos que vão dizer que não, o reino milenar é um reino simbólico. Só que aí nós precisamos jogar fora todos os profetas que detalham como será o reino milenar. Se você tem em sua ideia que o milênio, que o reino de Cristo na Terra é coisa de seitas e de religiões que não procedem da palavra de Deus, que é algo simbólico, significa que você não meditou de maneira profunda nos profetas. Nós vamos ter que ignorar Zacarias, nós vamos ter que ignorar Sofonias, nós vamos ter que ignorar Miqueias e a maior parte dos textos de Isaías, a maior parte dos textos de Jeremias. Então, queridos, existe uma promessa de que um Senhor recebeu de Deus Pai o governo de toda a sua criação. Assenta-te à minha direita. Como assim assenta-te à minha direita? Fica aqui, sentadinho, em uma posição de honra. Você ainda não é aliás, você, senhor governador, você ainda não é o Senhor de toda a terra. Está assentado em uma posição de honra, mas chegará o tempo que aquilo que é estrado dos meus pés se tornará estrado dos seus pés. Olha que linda essa palavra. Primeiro, a terra é o estrado de Deus Pai, e depois ela se tornará o estrado dos pés de Jesus. É quando todas as coisas estarão subjugadas, estarão sob o domínio do nosso Salvador. Agora, ainda em Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, olha o que diz o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Peraí, ele é Senhor também? Sim, ele é Senhor. Mas existe Deus Pai, que é o Senhor Deus, o Eterno, o Deus autoexistente. Jesus Cristo também é autoexistente, ele é de eternidade a eternidade. Só que Deus estabeleceu o seu Filho com a sua mesma essência em unidade com o Criador. Para quê? Para que a igreja tivesse a oportunidade, primeiro, da salvação, e segundo, que a igreja possa viver em uma ordem de conexão com Deus superior. Nós vamos ver o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é muito mais superior do que é pregado na maior parte das nossas igrejas. Então, eu li para você, o versículo que está aí na sua tela, é o texto de Atos, no discurso de Pedro. Queridos, os apóstolos, os primeiros discípulos, entenderam essa revelação maravilhosa de que Deus, ele enviou Jesus Cristo aqui para essa terra, para a salvação de toda a humanidade, mas para nos conduzir a um nível superior em nossa conexão com Deus. Por isso que ele cita no discurso o Espírito Santo. O que é o Espírito do Senhor? O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus em nós, nos elevando a um nível superior na nossa conexão com Deus. Agora, olha, vai lá comigo, volta comigo em Salmos capítulo 110, olha o versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos. Olha que lindo isso, queridos. É muito interessante você notar como as revelações elas são progressivas. Por quê? Porque primeiro nós vimos no versículo 1, um Senhor conversando com outro Senhor. O Senhor Yahvé e o de Revav-Rei conversando com outro Senhor. O Senhor autoexistente, Criador dos céus e da terra, conversando com outro Senhor, Adonai, aquele que governa, dizendo, olha, fica aqui do meu lado, assenta-te à minha direita, porque quando você se levantar desse trono de honra, eu vou colocar tudo debaixo dos teus pés, sob o teu domínio. Agora, é como se a profecia retrocedesse, porque Deus está nesse versículo 2 nos mostrando o caminho que aconteceria isso. Por quê? Porque esse Senhor que está hoje assentado à destra de Deus Pai, primeiramente ele foi o cetro do Senhor. O que é o cetro? A palavra cetro aí também significa bordão, também significa cajado.
E essa é uma figura de muito entendimento para os judeus daquela época, para o povo do Antigo Testamento. Por quê? Porque era muito comum era muito comum líderes usarem cajados ou bordões. Você vai ver vários textos mencionando que Moisés carregava um bordão. Por quê? Porque bordão ou cajado é uma espécie de objeto que é para a autoridade. Então, quando o rei ele queria delegar uma autoridade, ele estendia o cetro dizendo, olha, você pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Agora, quando o texto diz, o Senhor enviará de Sião, o que é Sião? Sião é a região de um monte literal, só que quando o texto cita o Monte Sião, ele está fazendo referência a promessas futuras. O Monte Sião é o monte referência para falar da nova aliança. O Monte Sião, que é um monte literal, ele sempre é falado ou mencionado para fazer referência do Israel espiritual. E, queridos, é tão lindo, é tão precioso isso, porque ele está dizendo, olha, desse Israel da antiga aliança, da onde saiu a linhagem do Messias, é dali que vai vir o meu cetro. O que é o cetro? O que é o bordão? É justamente Deus estendendo a mão, dizendo o quê? Que o poder sairá de Sião, do monte da nova aliança. É por isso, queridos, que você vai ver a profecia de Jacó em Gênesis capítulo 49. Quando Jacó ele começa a ordenar a bênção para os seus filhos, ele olha para Judá. E, queridos, leia lá Gênesis capítulo 49. Quando Jacó, ele começa a distribuir as bênçãos e profetizar sobre a vida dos seus filhos, que se tornariam tribos em seguida e províncias, ele começa a proferir as bênçãos para a tribo primeiro para o filho Judá, que se tornaria uma tribo. Jacó, ele profere a bênção para Judá, dizendo, de você, Judá, sairá o cetro de Deus. E quem que é o cetro de Deus? O cetro de Deus é quando Deus estende as suas mãos e começa a agir aqui nessa terra. Por que em alguns textos, Jesus Cristo no Antigo Testamento é chamado de o cetro ou é chamado de o braço do Senhor? Queridos, muitos não entendem as palavras de Isaías, porque não entendem que Jesus é o cetro. Jesus, ele é o braço do Senhor. Por que ele é chamado de o cetro? Por que ele é chamado de o braço do Senhor? Porque Jesus Cristo, no Antigo Testamento e também na Nova Aliança, ele é responsável por executar a vontade de Deus aqui nessa terra. Quando o versículo 2 ele diz assim, olha, de Sião o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. O que ele está dizendo? Do monte que é referência da nova aliança, eu estou enviando para todas as nações aquele que executará a sua vontade. Ah, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo vai ser batizado por João Batista, e ele diz, olha, me batiza, João Batista, porque aqui será feita toda a justiça, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E ali, todos aqueles que estavam presentes, ouvem uma voz vinda do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Outras versões vão dizer, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Por que ele tem prazer em Jesus Cristo? Porque ele é o cetro do Senhor. Ele é aquele que desde o Antigo Testamento foi enviado a essa terra para cumprir a vontade de Deus em todas as nações. Quando ele diz que enviará o cetro de Sião, ele está dizendo, com a nova aliança eu vou executar toda a minha vontade em todas as nações do mundo. E ele continua dizendo, domina entre os teus inimigos. Queridos, existem hoje vários inimigos de Deus. Só que o principal, presta atenção nisso, o principal inimigo a ser vencido não é Satanás. O principal inimigo a ser vencido não é a tua vizinha. O principal inimigo a ser vencido não são coisas que nós consideramos lutas. O principal inimigo não é o anticristo. Não é aquele que agirá segundo a eficácia de Satanás. O principal inimigo a ser vencido é a morte. E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando Jesus Cristo, primeiro, governar sobre todas as nações do mundo, punindo as nações no lagar de sua ira, e quando acabar o milênio,
o último inimigo será vencido, que é a morte. O principal inimigo a ser vencido é a morte. E queridos, por que a morte é o principal inimigo? Porque nós estamos debaixo do pecado por causa da morte que habita em nosso corpo. Nós sofremos ainda a degradação desse corpo, a criação do nosso Deus ainda sofre, ainda geme. Por quê? Por causa da morte que governa sobre as nações. Satanás, ele é o príncipe desse mundo, mas quem reina sobre as nações é a morte. É por isso que Jesus Cristo virá para remir todas as nações. No reino milenar ele vai governar e no final do reino milenar o último inimigo será vencido, a morte. Então, ele é o cetro do Senhor que governará, que vencerá todos os inimigos, porque ele cumpre a vontade de Deus aqui nessa terra. Olha o versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Primeira coisa, queridos, quem que se apresentará voluntariamente? É muito importante nós fazermos perguntas ao texto. E aqui, queridos, ele está falando que o povo de um Senhor. Mas o povo de qual Senhor? Não é o povo do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não é o povo de Yahvé. Não é o povo de Yud-Heh-Vav-Hei. Não é o povo do Criador de todas as coisas. É o povo do Senhor que governa. Jesus Cristo é o Adonai. Jesus Cristo é o Senhor que governa. E, queridos, é muito importante entender isso, porque ele está dizendo, o seu povo, ó Adonai, o seu povo, ó Senhor que governa, eles vão fazer o quê? Eles vão se apresentar voluntariamente. E nós precisamos continuar fazendo perguntas ao texto. Quando eles vão se apresentar voluntariamente? Ah, meus amados irmãos, eles se apresentarão voluntariamente no dia do teu poder. E quando será o dia do poder do Senhor? Quando o dia do Senhor começar a ser estabelecido aqui nessa terra. Grava bem isso que eu estou dizendo. O grande e terrível dia do Senhor começa no período da grande tribulação. Ele começa ali, mas o ápice do grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. O ápice do grande e terrível dia do Senhor é quando Jesus Cristo vem nas nuvens, arrebata a sua igreja e começa a estabelecer o seu reino aqui na terra. Quando o texto está dizendo que o povo se apresentaria voluntariamente, ele está falando sobre o quê? No dia do poder do Senhor, e nós vamos ver vários textos no Evangelho falando a respeito do dia do poder de Jesus Cristo, do dia do poder do Cordeiro, do dia do Senhor, do dia de Cristo, que é o quê? Que é o dia em que o povo de Jesus Cristo se apresentará voluntariamente. Agora, olha as características das coisas que vão acontecer nesse dia. No dia do seu poder, esse povo se apresentará com santos ornamentos. Amados irmãos, o que são santos ornamentos? São as nossas atitudes que nos faz vestir, que nos faz colocar, que nos faz vestir as vestes, as roupas de justiça. Nós vamos ver o livro de Apocalipse dizendo que as nossas atitudes ou que os atos de justiça dos santos são o linho finíssimo. Essas vestes ou santos ornamentos, sabe o que é isso? É a igreja agindo segundo a vontade de Jesus Cristo, se vestindo, ou a igreja vestindo-se do linho finíssimo, que são santos ornamentos. Com muita frequência nós vamos encontrar a palavra de Deus colocando vestes como a justiça de Deus sobre a vida de alguém. Uma pessoa que ela está vestida diante de Deus é uma pessoa que cumpre atos de justiça. Naquele grande dia, no dia do poder de Jesus Cristo, a igreja estará com seus santos ornamentos caminhando para um destino glorioso. O povo que vem voluntariamente para, com Jesus Cristo, cumprir a justiça de Deus. E ele continua dizendo, como o orvalho emergindo da aurora. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Quando o texto fala a respeito de orvalho, o que ele está falando? Ele está falando sobre uma névoa noturna. Você sabia que aquelas gotículas, que aquele orvalho, ele começa a ser derramado em algumas regiões do mundo, regiões características de orvalho, regiões que têm montes, regiões que são regiões frias. Esse orvalho, ele começa a ser gotejado antes do dia amanhecer. Ou seja, o orvalho, ele não começa
quando amanhece, ele começa quando aquela região ainda está escura. O que o texto está nos dizendo, queridos? São muitas revelações aqui. O texto está nos dizendo que quando essa terra, esse mundo estiver escuro, vai ocorrer um orvalho de Deus. Esse orvalho, ele não vai acontecer quando o sol da justiça estiver posto. Esse orvalho, ele vai acontecer quando esse mundo ainda estiver escuro. Ou seja, esse orvalho será derramado ainda na grande tribulação. Só que ali do texto, ele continua dizendo, só que esse orvalho, ele vem emergindo da aurora. Ou seja, é quando a escuridão estiver acabando, a aurora significa quando o sol estiver se pondo, a aurora significa quando estiver para acontecer o romper do dia. Então, as gotículas, que é o Espírito do Senhor que será derramado no período da grande tribulação, vai acontecer, só que chegará o tempo em que o sol da justiça vai se pôr. Sabe o que esse texto está nos dizendo, queridos? Que os que são do Senhor se apresentarão voluntariamente logo no finalzinho da grande tribulação, quando estiver muito perto de Jesus Cristo voltar, quando esse sol da justiça estiver se pondo. E é lindo que o versículo 3 termina. Assim serão os teus jovens. Quando o texto cita jovens, ele não está falando a respeito de jovens literais, porque todo o texto está sendo usado como figuras, mas ele está falando a respeito de uma condição do povo que surgirá. Existe uma condição que o povo de Deus vai surgir. Quando você olha para Joel capítulo 2, quando você olha para Ezequiel capítulo 37, você vai ver ali que um grande exército surge. Um exército, presta atenção nisso, o exército que surge no toque da trombeta é um exército glorioso, é um exército que nunca houve e jamais haverá, é um exército que virá de um grande exército que são o vale de ossos secos, que é aquele vale de ossos secos. Esse exército será como jovens. O texto ainda em Joel diz que eles sobem muros, que eles assaltam, que esse exército assalta casas, que eles sobem e eles fazem coisas grandiosas. Por quê? Porque a condição espiritual daqueles que se apresentam ao Senhor, quando Jesus Cristo estiver no dia do seu poder, a condição espiritual será uma condição de rejuvenescimento. Meus amados irmãos, existe uma promessa gloriosa, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele estabelece a salvação ou a possibilidade da salvação para a humanidade, mas ele também está levando o seu povo a um outro nível. Nós vamos finalizar aqui essa primeira parte. Esse Salmos capítulo 110, existem muitas e muitas revelações nele, mas para que os vídeos não fiquem muito longos, eu vou pausar aqui, combinado? Então, no vídeo número 2, nós estaremos falando mais um pouquinho a respeito desse nível maravilhoso que Jesus Cristo está conduzindo a igreja a partir do sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe de uma maneira extraordinária e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.